Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, hoje aqui a gente traz o presidente da Abrazel. Tudo bom? Como é que você tá, Marcos? Tudo bem? Bom dia. E, assim, a Abrazel, Marcos, ela tá no centro de diversas... Marcos Batalha, né? Isso. Marcos Batalha é proprietário do Mariá, né? E hoje presidente da Abrazel. Há quanto tempo já? Vai completar 3 anos agora. 3 anos, né? Em maio. A Abrazel, Marcos, que hoje tem mais de 600 associados, não é isso? Perfeito, 642. 642. Está no meio de várias polêmicas, desde da pandemia até a questão do zoneamento ali da praia, até o plano diretor. Agora a Abrazel também está discutindo isso. Qual o tamanho da Abrazel e Maceió e como é que vocês, como entidade, buscam participar da vida do cidadão maceiense como um todo, né? Você tem plano diretor, tem o Alagoas Sem Fome, tem vários programas nesse sentido, né? Deixou de ser uma entidade só associativa dos restaurantes, dos bares, para ser um ente participante da vida do maceiense, é isso? Né? Um player. Um player, né? Perfeito. Como associação, a gente fica feliz de estar envolto de tantas polêmicas, assim, porque isso quer dizer que, de fato, a gente, de alguma forma, está no debate do dia a dia, não só do município, como do estado também, né? Hoje, em Maceió, são cerca de 490 associados. Você abrange o estado todo, abrange, né? o estado inteiro. São 30 municípios hoje que têm os associados de Abrazel. Então, em Maceió, estamos em todos os bairros, desde da Ponta Verde, Pajuçara, que pega muito turistas ali, mas também os bairros mais periféricos, mais longe da orla, e também as periferias, favelas. A gente está presente em todos os lugares hoje do município e do estado também. Falar em embate, tem a história da Zona Verde, né? O Faixa Verde, enfim. Vocês têm ido de encontro à decisão da prefeitura. E tem uma expressão que eu acho importante para começar esse debate, que vocês consideram a iniciativa autoritária por parte da prefeitura. Por quê? Então, na verdade, nós fomos pegos de surpresa. Eu acho que como toda Foi assim do dia para a noite? Vocês acordaram de manhã, segundo eu vi? Foi basicamente dessa forma, né? Então, ao acordar, a gente foi surpreendido, né, lá na orla com a retirada das placas, as pinturas. Então, a partir daquele momento, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo e, né, o desenrolar, a gente já sabe o que foi que aconteceu, né, depois. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se tivesse avisado antes, vocês teriam deixado que acontecesse? Olha, sem dúvida nenhuma, nós teríamos tentado dialogar para tentar, de alguma forma, não fazer da forma que foi feito, né, porque a gente já sabia que ia ter um impacto. Porque a gente está no dia a dia, a gente sabe o que pode impactar ou não as operações ali dos associados. E sem dúvida a gente teria nos posicionado naquele momento contrário e tentar de alguma forma viabilizar para que fosse bom a implantação por parte da prefeitura, mas que também existisse um meio termo ali para que não fosse prejudicado o setor, né? Mas essa questão do autoritário, vocês sustentam isso? Você acha que foi uma atitude autoritária mesmo? Então, foi uma ação que nos pegou de surpresa. De fato, nos pegou de surpresa. Em outros momentos, em outras ações por parte da prefeitura, houve um diálogo, sim, a gente nunca foi surpreendido dessa forma. Então, eu não sei se a palavra seria autoritarismo por ter um cunho muito forte, né? Mas que fomos pegos de surpresa, sim, sem dúvida. Não houve um diálogo previamente, né? Foi algo colocado ali, imposto já, sem esse devido diálogo. O problema de vocês, o central, é a falta de estacionamento, e aí eu indago, né? Rua é lugar de estacionar carro. Então, aí existe essa grande discussão, né? Entre o que... É uma discussão civilizatória. Exatamente. Ela é uma ótima discussão, e a Abrazel quer estar dentro dessa discussão também, porque faz parte do nosso planejamento estratégico a nível nacional também, que são as cidades vivas, o que é que os pedestres, a função do pedestre dentro da cidade, a função também dos bares e restaurantes. A gente entende, né, que a mobilidade ela tem passado por essa transformação, né?
mas que a gente faça isso dentro da realidade do que é a nossa cidade hoje, né? Nesse caso em específico, não nos colocaram outra opção. Onde aqueles carros Mas vão tem outra estacionar? opção? Hoje, eu acredito que não. Assim, em relação a onde esses carros vão ficar, onde seria esse estacionamento, em que estacionamento que eles vão ficar, a gente não consegue visualizar, né? O que a gente coloca como solução é o que a gente trouxe como proposta, né? Que é a questão do zoneamento, da faixa azul, né? Para poder ter Mas ali mesmo na orla, a faixa azul ali na orla. Ali mesmo na orla. Aquele trajeto inteiro foram cerca de 300 vagas perdidas. Tá? Assim, perdidas não, desculpa, retiradas. Né? Dessas 300 vagas, 150 internas e 150 da parte da orla. Então, se conseguíssemos, de repente, ficar com essa metade de 150, mas de uma forma... A interna? Mas de uma forma rotativa, né? Isso nós conseguiríamos como? Com a faixa azul, com o zoneamento azul. Então, sendo cobrado ali por hora, né, a pessoa que vai estacionar seu carro, isso tende com que as pessoas revezem esse estacionamento. Então, ao invés de 150, nós teríamos mais vagas e aí a prefeitura continuaria com a faixa verde, com seu plano de mobilidade urbana e nós continuaremos com a opção para que não só os clientes, a gente fala cliente porque é o nosso setor, mas a população como um todo possa estacionar seu veículo. Né? Marcos, tem um amigo que é engenheiro nessa área de trânsito, já há muitos anos ele me alertou para uma coisa que é interessante. Ele diz, olha, se cria estabelecimentos aqui, não apenas nessa área de lazer, mas escolas e outros empreendimentos de forma geral, e ninguém pensa no estacionamento. E Maceió é uma cidade que anda de carro, né? A classe média, e eu me incluo, tá certo? Não abre mão, né, de andar de carro. Né? E, enfim, até porque o transporte coletivo também não presta, apesar de que muita gente diz, não, porque o transporte coletivo não presta, mas se prestasse também não andava, enfim, e não se pensa em estacionamento. Aí, às vezes você tem, por exemplo, no caso específico de bares e restaurantes, você inaugura 2 estabelecimentos praticamente colados, estão tendo que estacionar. Aí vai para a rua, você vai continuar fechando rua. Não está na hora de se planejar um empreendimento levando-se em conta a necessidade de estacionamento? Concordo, Ricardo. Criar uma cultura nova, isso, na verdade. A gente tem uma cultura muito forte de utilizar o carro, né? Até a utilização... Isso é subdesenvolvido pra caramba, né? Até a utilização de parklets, né? De valets, de estacionamento, né? De manobristas, a gente tem muito pouco aqui em Maceió. Só você observar quais são os restaurantes que utilizam essa opção. Não porque o restaurante não quer dar essa opção, é porque muitas vezes o cliente não quer essa opção, entendeu? Não confia, ou tem um preço adicional, né? Exatamente, porque não faz parte da nossa cultura, né? Isso quer dizer que a gente não deve trabalhar isso? Não, pelo contrário, a gente tem que começar a trabalhar isso, mesmo porque a região, vamos dizer assim, que é mais desenvolvida turisticamente falando e em termos financeiros de metro quadrado, Ponta Verde, Pajuçara. É o que atrai os negócios, né? Aquela região, né? Aquilo tem vários prédios, então não tem mais tanta região para estacionamento. Né? Então, como que a gente vai resolver isso? E os próprios moradores ali, em regra, você tem um apartamento com 2 vagas para carro, o cara tem 3 carros, 4 carros. É verdade. Aí vai para a rua, né? Vai para a rua. Então, assim, dentro até do próprio plano diretor, a gente espera que isso venha normatizado dentro do plano diretor, atualizado, porque a gente está com o plano diretor já defasado, isso aí todo mundo sabe. Né? Então, 15 anos. Vocês fazem parte de uma comissão, né? Então... A gente faz parte da comissão também, a gente colabora, né, junto com outras entidades para isso. Então, até para o empresário ter mais clareza do que ele vai poder ou não, né, encontrar ali pela frente. Ali eu não vou investir. Não ter surpresas, né, Marcos? Surpresas. Exatamente. Pois não, por favor. Não, por favor, Carlinhos. Sobre o plano diretor, como é que a Brasel pode contribuir para o plano diretor? O que é que vocês querem do plano diretor? Então, é exatamente o que acontece na ponta, né, com os estabelecimentos. Isso é um exemplo prático, estacionamento. O que é que a gente pode entender ou não como estacionamento, recuos de construções, se esse recuo dá para fazer estacionamento ou não.
enfim, como que determinado bairro vai crescer, se ele tem mais aptidão ou não para o setor da gente, né, como um todo. E eu não falo isso só na Orla, não, eu falo isso para outros bairros, porque a gente tem bairros como, por exemplo, o Graciliano Ramos, que é o 3º ou 4º bairro com maior quantidade de operações de bares e restaurantes. Então, isso é para a cidade como um todo, né? A gente tenta contribuir dessa forma. Você acha que o plano diretor pode resolver isso? Ou pelo menos ajudar a resolver, definir diretrizes para isso? Ajuda bastante. Por exemplo, vou colocar uma provocação aqui, limitar, por exemplo, estabelecimentos numa determinada área da cidade? Olha, só de ter a previsibilidade... Isso é complicado, mas... É muito complicado, mas só do plano diretor trazer o que pode e o que não pode, né, de forma atualizada, isso já dá uma previsibilidade para o empresário, de entender se vale a pena ou não ele dispor daquele investimento para aquela área ou não. Você tem um Jaraguá. O Jaraguá, você pode, mas com esse regramento. Você não pode mexer na estrutura de fachada. Ali é mais interessante porque é mais claro para vocês, Jaraguá? O Jaraguá tem sido um local bem interessante para o nosso setor, né? Inclusive, a gente vê o crescimento de operações voltadas para a gente nesse. Mas já teve um avanço ali, um determinado momento, eu lembro, né? Na época do Ronaldo e da Borne, né? E depois houve uma queda também, né? Verdade. Hoje está sendo retomado isso com força? Hoje a gente acredita que sim, né? Que está sendo retomado. Existem alguns incentivos, né? Como de IPTU, né? De isenção de IPTU, essas coisas. Mas eu acho que além disso, o próprio empresário ele tem procurado e enxergado no Jaraguá uma oportunidade, né? A gente tem algumas operações lá de restaurantes que entraram recentemente que é um sucesso, né? Que tem casa cheia todos os dias. E tem, além do fluxo normal do dia a dia, Câmara de Vereadores, né? Que é um perigo. Assim, não porque os vereadores são perigosos, não é isso? Não, porque a movimentação ali de alguns personagens é complicada. Então, além disso, tem a pegada turística, né? Que eu acho que falta a gente trazer mais o Jaraguá para isso. Mas acho que a gente está num caminho de melhorar essa dinâmica do bairro, que é muito bonito, né? É bonito demais. Segurança pública é um problema no Jaraguá ainda? Melhorou, mas eu acho que ainda pode ter uma atenção maior. Foi a falta de segurança ali que esvaziou um pouco o Jaraguá? Acho que o que começou já não é muito da minha época, certo. Já é um pouco mais atrás, mas acho que... Não, mas eu sou mais velho, eu acompanhei isso. Eu gostava de frequentar muito o Jaraguá. Então, tiveram alguns problemas no Jaraguá em termos de segurança, né? A gente sabe, acompanhava, teve algumas brigas em estabelecimentos que, infelizmente, resultou no que foi o Jaraguá. A gente acredita que está em outro momento, né? Mas se tiver uma atenção maior, né, uma base, de repente, não sei se da Guarda Municipal, da Polícia, tem agora as câmeras, né, que estão ajudando a fazer esse trabalho, implantação lá, eu acho que melhora ainda mais o ambiente. Mas, sem dúvida, o sucesso do Jaraguá ele está linkado à questão da segurança. Uhum. Você citou uma coisa interessante, quer dizer, tem uma concentração enorme, né, e de fato, né, significativa na orla de Maceió. Você vê uma outra área da cidade que possa ser destinada ao lazer mais do que é hoje? Vocês identificam isso do ponto de vista econômico? Sim. Quando você fala orla, eu entendo Jatiuca, Ponta Grossa. Exato, a concentração ali. O Jaraguá, para mim, ele é o primeiro bairro que eu penso, o primeiro local saindo-se da... Para expansão. Para expansão. É o primeiro local que eu imagino que possa ser utilizado dessa forma. Um outro local é o próprio centro da cidade, que a gente pouco explora, não só aqui em Alagoas, mas o Brasil como um todo. As capitais litorâneas do Brasil, eles não exploram muito o centro da cidade. Não sei se agora com o centro administrativo olhando para lá, aquelas construções que vão ser... Tomara que aquilo dê certo, né? Eu não sei, porque esse negócio de lacração de rede social, eu sou muito desconfiado. Você já viu o projeto? Você tem esperança da revitalização? Porque você tem um estabelecimento lá. Isso, eu tenho um estabelecimento no centro. Qual é o sentimento de quem empreende no centro? Houve uma evasão de entes públicos para outros locais. Por exemplo, a Câmara de Vereadores, que saiu do centro e foi para o Jaraguá.
o INSS, Aquele prédio lá tão seguro. foram mais de 15. A Secretaria de Educação, né, que é enorme ali atrás, que agora está sendo reformada para o Tribunal de Justiça. Então, assim, houve sim uma evasão, né, de pessoas do centro, mas tem que ter esperança de que isso retorne, né? Você tem uma luta. São Paulo, né? São Paulo hoje tenta, né, retomar a vida no centro. Você consegue alguns avanços, mas tem sempre um problema central, que é a questão da segurança, né? É impressionante, né? Exato. O Rio também é uma tentativa, mas o Rio é mais complicado, né? Porque aquela topografia. Mas eu acho que é uma necessidade, não é? Com certeza. O plano diretor pode ajudar. O plano diretor pode ajudar, porque o que é que se precisa ali do centro? Não é a panaceia, não, né? Mas precisa de pessoas, de movimentação. Precisa estar vivo. Para estar vivo, tem que ter gente morando próximo, pelo menos. Ocupando, né, espaço. Ocupando os espaços. Você né? está vendo praça, né? Eu gosto muito de praça. Eu fui um menino de praça, né? Brinquei em praça a vida toda, Praça Sinimbu, Deodoro, do Martínez, etc. E quando você vê, por exemplo, o Centenário hoje, né, tomado pelo público, e você tem uma movimentação, as pessoas ocupando, né, aquele sentimento de pertencimento, logicamente, essa não violência, ela se configura ali por conta da ocupação. Se a população toma conta, agora é preciso que a população acredite. Vamos ver se sustenta aquilo. Eu torço muito para que sustente. Perfeito. E é exatamente isso que a Brasel defende, né? É o conceito de cidade viva. Né? Onde tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem E tem até alguns pequenos negócios lá na Centenário, né? Sim, também. Então, onde tem essa vida e o cidadão ocupa aquele espaço, né, o crime ele tende, com certeza, a diminuir. Né? Então, a gente espera que o que aconteceu lá na Praça do Centenário... Está acontecendo, né? Tomara que permaneça. A gente espera que isso consiga ir para outros lugares aqui também dentro do município. A Praça Deodoro ficou muito legal também. Eu não conheço ainda, não. Ficou muito legal. Eu não sei se as pessoas estão ocupando como ocuparam a Centenário. O Centenário virou, de fato, um atrativo, porque tem muitas famílias morando ali, né? Ao contrário do centro, né? Ao contrário do centro da cidade, que precisa, como disse você, que as pessoas morem ali para que a cidade ganhe a vida que a gente espera. O nosso principal festival, que é o maior festival gastronômico de Alagoas, que é o Sabores de Alagoas, acontece no Espaço Vera Arruda, num local público, uma praça, que tem a forte adesão de toda a população no entorno, né? A turma vive aquilo ali. E isso é muito importante, né? Veja só, o que é que representa esse setor hoje, bares e restaurantes, para a economia de Maceió? O tamanho disso na economia da capital? Eu falo da capital porque o interior é mais diluído, né? Isso. Em Maceió, nós acreditamos que são cerca de 6 a 7 mil empresas, são 6 a 7 mil CNPJs, são dados que a gente não são, vamos dizer assim, exatos, porque cadastro, enfim, às vezes tem um problema ou outro. Mas são cerca de 7 mil CNPJs. Em termos de mão de obra, só em Maceió são mais de 12 mil empregos gerados. O maior... formais, né? Formais, são formais. Né? É o setor que mais empreende... o setor que mais emprega dentro da economia do turismo, não só em Maceió, como no estado de Alagoas. E esse crescimento, cada mês ele vai acontecendo. Até ontem a gente soltou para a imprensa, foi o 9º mês consecutivo de saldo positivo para empregabilidade do setor de bares e restaurantes. É sazonal ainda? Então, isso que mudou. Foi, né? Né? Antes era sazonal. A gente tinha exatamente... É como na cultura canavieira, que a gente tinha o dado positivo e o negativo. A gente sabia quando tinha os dados positivos e negativos. Agora esse dado tende a ser... mais estável, né? Sempre mais estável. A tendência é de positivo, né? Isso reflete no dia a dia das operações pela falta da mão de obra. Hoje, nós temos esse... Ainda, Marcos? Esse é o gargalo número 1. Caramba, pensei que tinha ajudado. Vocês têm uns programas de qualificação, né? Temos programas de qualificação para tentar,
né, amenizar isso para os empresários. Você tem ideia, tem gente querendo investir, gente querendo abrir negócio, mas não abre porque não tem mão de obra para trabalhar. Isso é a realidade hoje do setor. E é tão difícil formar mão de obra nessa área, Marcos? Ou não tem ainda um atrativo para que... Enfim, estamos falando para a população mais jovem, né? Ela se sinta atraída para essa atividade. Isso tem sido um processo até para a gente entender o que é que está acontecendo, né? Porque muitas vezes abre-se até turmas para isso. E essas turmas às vezes não conseguem nem serem preenchidas. A gente não está conseguindo... Uma busca ativa não ajuda, não? A gente tem feito isso. É algo de verdade, assim, a gente não está conseguindo entender, né? Mas isso não é um fenômeno só de Alagoas, não, tá? Isso a gente tem recebido esse feedback Brasil inteiro, né? A dificuldade da mão de obra tem sido pelo país todo. Pois é, uma cidade com esse potencial turístico. Potencial não, né? Chega dezembro, janeiro, aquela parte ali de baixo fica intransitável, né? Tá o volume de pessoas. Alagoas tem umas particularidades, né? Tem um jornalista que eu conheço, chamado Ricardo Mosca, ele disse que o grande problema de Alagoas ainda é a fome. E aí vocês trabalham no setor que produzem alimento. Eu vi vocês lutaram por uma cadeira nesse processo do Alagoas Sem Fome. Qual o objetivo de vocês ao participar desse processo do Alagoas Sem Fome? E se vocês têm outros objetivos do ponto de vista social, de participação mesmo da Brasil na comunidade? Excelente. Esse ponto da fome realmente eu acho que mexe com todo mundo. A quem não mexer, essa pessoa não tem acessibilidade suficiente, né? Para dar empatia, né? Então, quando fomos convidados, né, para participar do Alagoas Sem Fome, prontamente a gente se colocou à disposição e tentar entender de que forma conseguiríamos ajudar. Num primeiro momento, a gente imaginou que conseguiríamos ajudar com o que a gente chama de sobras limpas, né? Dentro de todo o restaurante. Seria o desperdício, né? Deixar de ser desperdício. São alimentos que estão aptos a serem consumidos, mas que não podem voltar, vamos dizer assim, para ser vendido para o cliente, às vezes porque não está bonito. Boa aparência. Boa aparência, mas ele está apto para o consumo. E muitas vezes isso é jogado fora, isso vai para o lixo. Então a gente tentou, de alguma forma, como conseguiríamos fazer isso, seria basicamente a busca dentro dos estabelecimentos que disponibilizariam esse alimento e, no caso, o Estado faria essa distribuição para alguma entidade. A maior dificuldade tem sido com a logística, né? Porque um dia no meu restaurante pode sobrar 5 porções, no outro pode sobrar 15, no outro pode sobrar nenhuma. Então, essa logística de pegar e entregar, ela ainda não está fechada, não está azeitada. Como que a gente vai resolver isso? É um gargalo nosso com o próprio projeto. Mas essa logística seria de vocês? Essa logística foi disponibilizada pelo Estado. Certo. Né? Mas existe a dificuldade de, por exemplo, o carro vai lá passar para buscar o alimento, mas naquele dia não teve nenhum. Então, atrapalhou a logística do carro, que poderia estar em outro local para entregar, e uma entidade pode estar esperando 10 pratos e naquele dia chegar 2. Então, e tem a deterioração, né, do alimento também, alimento. Né? Então, isso a gente está tentando de que forma a gente consegue ajudar. E outra forma são as doações mesmo dos eventos que a gente participa. Então, a gente vai fazer um festival. A entrada do festival é 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento a gente já traz para o Alagoas Sem Fome. Né? Agora, recentemente, a gente fez uma parceria muito legal. Foi com a CEPREV lá com os jovens infratores, né, que fica lá em cima no tabuleiro. No Natal, a gente reuniu ali, eles solicitaram cerca de, acho que 250, foi 300 refeições para a gente disponibilizar para eles, junto com as famílias. A gente conseguiu levantar isso para eles poderem ter um momento, vamos dizer assim... Eu acho que o desafio é tornar isso regular, né? Enfim, fazer parte do cotidiano, perfeito, né? Exatamente isso. Mas a gente se coloca à disposição para que a gente consiga, de fato, fazer isso. Porque é um gargalo nosso também, tá? É uma dificuldade nossa. Sempre
Vocês têm essa avaliação de desperdício? Tem Então, estimativa? Em números não, porque ele é muito... difícil. Ele oscila Individualizado, bastante. né? E com a tentativa hoje a gente fala economia circular, lixo zero, então os restaurantes têm trabalhado cada vez menos desperdício. Uhum. Até para a questão de sustentabilidade, não só financeira, mas de uma forma geral, eles têm melhorado esse processo junto com o seu grupo de nutricionistas e tudo dentro dos restaurantes. Criou-se um vínculo de confiança com o governo do estado em relação ao programa? Porque eu acho que isso é fundamental, né? Com certeza. Até para que haja um engajamento maior do empresariado. Com certeza. A gente tem Porque a gente vive uma época de lacração de forma geral, né? Enfim, tudo vira marketing, propaganda. Eu acho que quando tem sinceridade, né? Honestidade, vou usar essa expressão, né? Num programa como esse, tomara que seja efetivamente isso, o engajamento tende a ser maior, né? Sim. O diálogo com o governo do estado é muito bom. Não só, né? Isso é um dos braços, uma das frentes que a gente tem de parceria junto com o governo do estado, que é o Alagoas Sem Fome, mas temos tantas outras, né? Por exemplo, da segurança pública, quando a gente vai falar do procedimento do No-Calling, né, junto com a violência contra a mulher, que a gente traz os nossos estabelecimentos para serem protagonistas nisso também, se coloca à disposição do consumo de álcool para menores de idade, né, a proibição do consumo de álcool. Tem fiscalização em relação a isso hoje? Eu lembro que na minha época tinha um juiz de menor, né? Tem. E a gente faz, assim, a gente contribui muito na ponta. A autofiscalização. Né? Isso, exatamente. Isso já é algo que todo mundo tem esse entendimento, né? Então é feito essa autofiscalização na ponta, ela tem sido bem eficiente, sabe? Quando o governo, nesse caso o governo do estado, ele traz uma problemática para a gente consegue se ajudar muito. E o impressionante, Ricardo, é que isso traz resultado. E muitas vezes, lá fora, em outros estados, quando a gente vai para alguns eventos e tudo mais, o pessoal pergunta, cara, o que acontece em Alagoas? Que vocês conseguem fazer isso e dar resultado? Eu disse, olha, é a sinergia. É o poder público junto com o poder privado falando a mesma língua. Isso a gente faz muito, né? E eu acho que tem sido assertivo porque a gente tem colhido bons resultados nesse sentido. Essa é uma das coisas que mudou culturalmente. Né? Eu sinto que culturalmente mudou, porque eu fui adolescente e bebi. Na minha época isso não era assim, não. Ricardo, vou fazer aqui era horrível, né? Vou fazer aqui uma última pergunta e depois eu passo para você fazer esse último questionamento. Pandemia completou 5 anos, né? E houve, são 5 anos agora, essa semana, houve na época uma reação da Brasel, até um antagonismo de quem achava que... Porque eu sei que o setor foi atingido duramente com a questão da pandemia, mas aquelas pessoas que tinham medo e tudo mais. Então, houve até uma questão política envolvendo a Brasel, ficou no cerne da questão, da discussão. Qual a avaliação que você faz desses 5 anos? Você acha que isso ainda acontece? Do ponto de vista político, houve um distanciamento? Havia uma ameaça, né, do empresário do setor, o Renan Filho, né? Exatamente. É uma bobagem, né? Mas enfim, aconteceu. Eu acho que foi um momento único, né? Para todo mundo. Né? Novo, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E até hoje a gente para pensar, meu Deus, como que tudo isso aconteceu? Né? Marcos, você me desculpe, o pior é que ainda pode voltar. Não com essa especificidade né, da Covid, mas pode vir outra. A humanidade continua fazendo as mesmas besteiras, né? Exato. Possibilitam isso. Então pegou, de fato, assim, foi uma coisa abrupta, né? Eu lembro, foi um domingo, na segunda-feira todo mundo fechado, né? E até então todo mundo imaginava que isso demoraria, sei lá, 15, 30 dias. E pra gente durou ano, né? Então tu imagina, você tem uma receita que ela caiu para praticamente zero do dia para a noite. E não foi um mês, foram 10, 12. Né? Então, assim, o impacto financeiro, o impacto, não falo nem financeiro, é econômico, porque tem também todo, não é só o empresário que foi afetado, foram os colaboradores, né? Foram toda a cadeia de fornecedores, todo mundo foi afetado. Então, não restou outra alternativa à Brasel a não ser pedir socorro, né? Gritar, né? Por um socorro. E foi naquele momento, sim, que houveram vários embates políticos, mas
é muito claro o seguinte, mesmo o embate naquele momento foram embates civilizados, de diálogos que chegaram em algum lugar. Sempre no propósito de ajudar, de chegar a um bem comum, tanto da parte da Brasel quanto da parte do governo. É tanto que o relacionamento da Brasel com todas as pessoas que naquele momento estavam continuam bem abertos, a gente se relaciona muito bem. Mas houve impacto das medidas de restrição, havia uma reação, eu me lembro que eu publicava muito, eu sempre procurava saber, enfim, antes do governo anunciar algumas medidas, nossa, o xingamento era terrível, e assim as pessoas diziam, eu defendia as medidas assim, entendendo que era um consenso no meio científico, um consenso que estava sendo aprendido ainda, né? Enfim, mas havia reação. E era natural que houvesse a reação também, né? E que não fugisse do controle, né? Totalmente, a gente entende totalmente essas reações, porque para muitos, de fato, foi de desespero, tá? Nós tínhamos... Tem pessoas próximas que trabalhavam com isso. Nós tínhamos associados que ligavam para a gente pedindo uma cesta básica para poder comer em casa, porque não tinha como comer em casa, né? Os colaboradores, muitos conseguiram ficar ali no guarda-chuva da MP, mas o empresário, ele que recebe o prolabore, né? O prolabore dele ali, o que ele ganhava no mês, isso não houve nenhum tipo de ação para compensar, né? Então, foi aí onde doeu bastante, né? Na sua grande maioria, porque o setor... 90% é formado de pequenos empresários, né? Os grandes que têm mais estrutura são poucos, são visíveis porque para a gente é fácil enxergar eles, mas a grande maioria são pessoas que não têm caixa para 30 dias. Mas os grandes, eu conheci particularmente um, né, quem eu conheci, o Oswaldo, né, do Guacuaba, e eu procurando alternativas para sobreviver, né? Sim. Buscando alternativas, às vezes voltar para a origem, né? Me lembro, vender o acarajé lá, né? Para poder manter o negócio aberto. Não foi muito difícil para todo mundo, não é, Marcos? Foi muito difícil. Aprendizado. É uma pena que a gente, como humanidade, não melhore muito, apesar daquilo. Isso. Muitas vezes dizer um novo normal. Não teve. Enfim, a gente, assim, no dia a dia teve que se adequar a muita coisa, como você trouxe agora por esse exemplo. Uhum. E dentro das próprias operações, o pessoal teve que se atentar muito mais à gestão. Então, conseguir enxugar os custos, vamos dizer assim, daquilo que era supérfluo, ou que houve um ajuste nesse sentido. E muita gente passou a trabalhar no delivery. Delivery não resolveu o problema de ninguém, de absolutamente ninguém, porque, imagina, correspondia a 10% do faturamento. E até porque também quem estava em casa, o consumidor, perdeu renda, né? Perdeu renda. Mas... O que ficou? O delivery hoje é uma grande realidade, né? Eu imagino que quase ninguém não opera no delivery. Minha empresa, por exemplo, tinha 15 anos e não tinha delivery. Muito pelo contrário, tinha aversão ao delivery. A gente não queria estar dentro do delivery. E hoje a gente opera. Mas quem tem cuidado com a cozinha normalmente tem resistência a delivery, né? Então foi essa dificuldade que eu acho que no final... ajustou aí alguma coisa de gestão, mas dói até hoje. Tá? Não deu para recuperar? Até hoje tem muita gente ainda com dívida a pagar, parcelamento de impostos, tem muita gente ainda pagando a conta, com certeza. Marcos, a gente falou da história lá da Zona Verde, enfim, da faixa verde, etc. Em que pé está a história? Houve essa reunião semana passada, né? Não se chegou a um consenso. Qual é a possibilidade de consenso a partir do que vocês apresentaram como proposta, da intervenção do magistrado, do juiz, doutor Antônio Manuel Doria, e da, digamos, receptividade, que é o que parece não há, por parte da prefeitura? Então, com a audiência de conciliação, né, a gente foi na esperança de ter esse diálogo aberto. Foi a primeira audiência de conciliação? Primeira audiência de conciliação. Então tem uma segunda. Então, nesse momento a gente esperava, né, sair com algo... Porque até a gente imagina que nossa proposta é algo plausível, que é bom para ambos os lados, né? Infelizmente não avançou. A gente continua defendendo
esse diálogo, né, que seja algo... De 300 ficariam 150, 150. Mais ou menos é isso. Isso. E 150 com fluxo, né? Fluxo. Isso através do zoneamento, né, da faixa azul que a gente chama. Enfim, a gente tem esperança sim, né? Continuamos ali, né, conversando pedindo ali a um secretário, né, alguém que possa intervir pela gente, né? A gente continua tentando esse diálogo para que a gente consiga A Câmara tem atuado nessa história? Tem. Porque é muito complicado você ter uma Câmara toda governista. Aliás, qualquer legislativo só governista é ruim, né, para uma cidade. A Câmara tem se posicionado, inclusive eles logo no início, né, acho que foi uma moção que eles fizeram, né, naquele momento, pedindo para a Prefeitura rever essa situação. Da parte do Parlamento, a gente tem tido um bom diálogo e uma boa aceitação. Eles têm colaborado, sim. Entendeu? Eles têm. Isso a gente tem que deixar claro. Que bom. É isso. Então, Márcio, muito obrigado pela sua visita. Foi ótimo. A gente esteve aqui com o secretário da Prefeitura, ele defendeu a ação da Prefeitura, e hoje a gente está com a Abrazel. O André Costa, né? O André Costa, e hoje a gente está aqui revelando aqui o outro lado, e a gente fica esperando que haja um diálogo e um consenso, né, para que todo mundo seja favorecido. Obrigado, viu, Marcos, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado. Prazer. Obrigado, Ricardo. Grande abraço, pessoal.